Olá a todos. Obrigada por estarem aqui assistindo essa série de palestras. Está conosco o Rav Leitman. Conosco também estão o Orit, que faz tratamentos de casais, e também a Nitsa. Hoje estamos aqui no nosso estúdio para falar como é possível ajudar-nos a construir sistemas, relações na sua vida para que sejam melhores. Que sejam com os casais, com as crianças, com os pais, no lugar do trabalho, em todos os locais. E nesta série de palestras que passaremos, hoje falaremos da relação de casais. É a sensação da saudade na relação do casal. Orit, dê-nos uma imagem da família, apresenta esse estado e depois nós vamos analisar. No nosso caso, é um caso que acontece muito frequentemente entre as pessoas e por isso queremos passá-lo e usar essa ideia. A história fala de um casal de uns 30 anos que estão numa relação de casal, estão casados e depois as crianças chegam. Então o que acontece é que eles têm 30 e poucos anos e a família pressiona e eu sinto que é um momento, a pressão da parte da mulher, sim, e ela está simplesmente pressionada. Todos os amigos e conhecidos que saem com eles, entre os amigos eu encontrei o meu par. Então a primeira parte, a primeira fase da vida de casal foi boa, mas agora eu comecei a perceber que nós dois trabalhamos, voltamos para casa e temos essa parte de estar um pouco juntos, jantando, conversamos e de repente ele se senta em frente à televisão e eu tenho que fazer todos os trabalhos de casa. O tempo todo eu tentei ir para conversar e percebi que não tinha que falar. Nessa situação, os gêmeos nasceram, hoje eles têm 2 anos, dão muito trabalho e eu parei de trabalhar e estou com eles em casa. Estou numa situação que eu me sinto esgotada e, por outro lado, eu me sinto muito ilhada, não tenho com quem falar, não tenho quem me entenda. Enquanto eu procuro e tento, as crianças choram à noite e ele não se levanta porque ele está muito cansado. Eu peço que ele ajude em alguma coisa, eu converso com ele, mas ele está muito cansado. Não tem opção para fazer isso. Eu estou num estado em que me sinto tão sozinha nessa relação que realmente eu não sei o que fazer. Agora, dessa história, na verdade, tem a pergunta: como é possível preencher esse vazio da pessoa nessa relação de casal? Você tem sua família? Você tem crianças? Graças a Deus está tudo bem. Fora da relação com o marido. Ele não pode ajudar realmente na casa, mas em nível de alma, talvez se ele participasse mais, ele poderia te satisfazer. Você espera isso. E não mais. Eu gostaria de ter uma relação mais que ajuda física. E desde o momento que as crianças nasceram, você sentiu que ele se distanciou de você? Sim. Ele teme se ocupar das crianças? Não, realmente.
Ele brinca com eles, troca fraldas. Ah, troca fraldas. Ele não dá banho, mas ajuda. Ele fica com um enquanto eu dou banho no outro. Ou seja, ele se ocupa um pouco deles. Ele não está apenas assistindo televisão. No começo, quando nós não tínhamos crianças, ele ficava no computador e vendo televisão. Mas agora, o Ravi diz, ele entende que ele tem que ajudar em alguma coisa. E eu exijo dele que ele participe, mas a relação de casal entre nós quase não tem nada. Como? Ele dorme em outra cama? Você sente que ele tem outras ideias fora da família? Não. Não, mas ele não conversa comigo, não me ajuda. Você é mãe agora. Você tem todo o seu coração e pensamento nas crianças, está ocupada com eles dia e noite, eles são o centro da sua vida. Você não sente nem os dias, nem a noite, nem o que acontece no mundo, porque você vê apenas eles. Eu me lembro, quando viajávamos grandes distâncias de um lugar para o outro, podemos falar pelo mundo todo com a minha esposa, e o meu filho era pequeno, 2 anos. Ele tinha 2 anos aproximadamente. E quando eu falei com a minha esposa sobre todo tipo de coisas que nós passamos, eu percebi que ela não sentiu nada da viagem, que o tempo todo ela estava preocupada com ele. Então não tem vida, não tem olhar, passar de um aeroporto ao outro, de um lugar para o outro. Ela simplesmente é como se estivesse dentro de casa com ele. Estava o tempo todo concentrada nele. Então você exige dele que realmente esteja dentro da sua ocupação como você. Como é possível fazer isso? Ele está no trabalho, ele tem problemas, pensamentos, depende de que trabalho. Pode ser também que esteja em todo tipo de projetos. Ele chega em casa, as crianças gritam, fazem isso ou outro, muda uma fralda, mas o que mais ele pode fazer não é algo que ele domine ou eu não estou falando dessa ajuda física. As crianças em algum momento vão dormir e eu quero conversar com ele. Eu quero conversar, saber o que aconteceu com ele, o que aconteceu comigo, que nós tenhamos algum tipo de relação. A relação entre nós é um tema muito querido pelas mulheres e os homens sofrem com isso. Nós trabalhamos muito duro. O que você pode falar? Ele vai falar que gosta de você. Para que é suficiente isso? Para mim não é suficiente. Sim, diz o Rav, mas você tem que entender. Certo. Eu entendo a natureza da mulher, mas é difícil para o homem poder suportar essas coisas. Os esclarecimentos, no tempo todo da relação, porque para o homem tudo é simples. É como a natureza. Vem o masculino, o macho, faz o que tem que fazer com a fêmea e vai embora. E ela fica com os filhotes, os cria e continua com a vida. E ele vai embora. Isso são os animais, mas nós somos mais que os animais. Talvez até no direcionamento do mal, nem tanto na direção ao bem. Essa é a pergunta, mas nós viemos dos animais. Aí está a essência. A essência é que o homem não está conectado com as crianças como a mulher. Ele não os traz à vida. Esse processo de parir é da mulher. Nele não tem essa relação, porque ele não sente como parte própria, como uma parte inseparável. Sim, são meus filhos, mas eu preciso do meu homem que ele esteja comigo. Isso é algo diferente. As crianças, se você quer ter uma relação com ele,
Nem o tempo todo você pode falar de doenças, de crianças ou de fraldas. Mas é uma relação, quando as crianças vão dormir, é como se eles não existissem. É uma relação entre vocês. Você deve trazer uma xícara de café, uma torta, sentar-se com ele como se não tivessem filhos. Até tal ponto que convém, talvez, trazer alguma pessoa que cuide das crianças para que vocês passeiem ou comam fora, como um casal, sem crianças. Voltar a essa mesma essência, essa mesma imagem que vocês estão sós, porque as crianças entre vocês os desconectam, são problemas que tem no meio. Então quer dizer que quando ele volta para casa, as crianças vão dormir, não tem televisão, se não estamos um com o outro, porque senão a televisão pega todo o tempo. A televisão antes estava para ele tinha televisão, mas não agora. Antes você também se sentia sozinha? Sim, sim. Mas de alguma maneira eu poderia conviver, eu podia conviver com isso. Eu me sentia sozinha, mas agora, junto com esse sentimento de saudade, eu trabalho com as crianças, o Ravi diz, eu fiz o seguinte, eu tenho férias com a minha esposa, que nós vamos juntos e vamos passear, vamos passeando, caminhando, vamos a um café, a um outro lado, vamos comer uma massa ou algo mais, e o tempo todo nós andamos a pé. Essas são as nossas férias, somos dois, nem shopping nem nada, apenas passear, e às vezes se precisamos algum alimento. Isso por uma parte. A segunda parte, digamos, 1 hora, todos os dias nós passeamos. Nessa semana que a gente tem de férias, o tempo todo eu pergunto e ela responde. Ele não pergunta nada, eu sinto que não lhe interesso, mas eu sei o que fazer, como está o neto, como está a neta, como é isso, como é aquilo. O que eu posso perguntar? Eu pergunto das ocupações dela. Ela me conta todas as coisas, mas novamente, todas as coisas que ela me conta, o tempo todo, a gente se sustenta assim. Falamos de coisas positivas, condições positivas. Apenas coisas boas. Boas notícias. Você conhece esse conceito, certo? Nada mais. Isso. Esse é o segundo. E o terceiro, que às vezes eu chego em casa e fazemos uma noite, mais um vinho, uma boa salada, uma salada grega, eu gosto muito com queijo, e uma torta que eu gosto, e nós passamos a tarde assim. Porque às vezes ela também está ocupada com os netos, mas tem que fazer esse tipo de coisa. O que eu queria indicar aqui, que na verdade tem que determinar tempos. E hoje você não vai ver a televisão. Não, ele tem que saber que uma tarde da semana é para você. E que ele vem e o que você queira fazer, eu faço. Quer dançar? Nós dançamos. Falar, sentar-se, sentar-se. Ele tem que saber disso. E assim eu faço. Eu sei que quando vamos sair a passear, escuta. E quando ela para, eu pergunto, por que não fala comigo? Primeiramente, é a mulher que fala isso ao homem. E assim eu lhe digo, porque você não fala comigo, porque você não está contando as coisas, o que acontece. Entende? Eu faço aqui um jogo oposto. E isso funciona. Funciona. Poderíamos fazer uma fotocópia do senhor.
Eu a chamo ao menos 2 vezes ao dia. Ela está acostumada, não leva muito tempo, mas essa chamada tem que acontecer. Oxalá que seja num tempo determinado, que seja confortável para ambos. Coisas simples, que para que ele não se sinta que é obrigatório, que exigem dele. Está num lugar fechado. É muito importante para a natureza do homem. Então, se a mulher entende isso, ela está de acordo com esse tipo de encontro. E as crianças, por exemplo, vão dormir e a mulher tem muito trabalho. Então eu gostaria de perguntar, como eu posso ensiná-lo a fazer perguntas? O senhor fala que faz perguntas, como eu posso ensiná-lo? Isso é o tempo especial, quando nós vamos passear. Se eu não falo, ele não vai perguntar nada. Realmente ele não se interessa. Eu também não me interesso tanto, Ravi diz. Então, como eu posso ensiná-lo a perguntar, para estar envolvido nas coisas que eu sinto, em algo ativo? Essa é a sabedoria da vida. E a isso nós chegamos depois de que os netos vêm. Até aí, então, eu vou esperar, eles têm apenas 2 anos. Nosso problema é que não educamos as crianças para que eles sejam pais. Na verdade, nós não educamos para ser pessoas, para formar um casal. Nós não temos educação para isso. O que nós damos às crianças é apenas uma profissão. Se não tivesse a ciência no mundo, eles seriam como selvagens, não ensinaríamos nada. Então, dentro da consciência, o que o senhor falou que fizéssemos por consciência, eu quero ensiná-lo a fazer perguntas. Como você se sente, o que acontece com você. Começa pelo fato de, uma vez por semana, que vocês preparem uma refeição, uma salada grega, uma pequena cerimônia. As perguntas vão vir sozinhas? O Ravi diz, eu acredito que sim. E o senhor aconselha uma tarde na semana? É suficiente para começar a corrigir tudo? E eu não creio, inclusive, que tenha que ser uma vez por semana. Não é um tema de horas. É um tema de que assim é a relação. É suficiente no aniversário, façam algo nisso. Mas se ele vem do trabalho para casa, ele não vai a um bar com seus amigos, ou ele chega um pouco bêbado em casa à meia-noite. Ele é correto. Eu não acredito que aqui tenha da parte dele algum tipo de transgressão, digamos assim. Não, ele é um homem bom, ele trabalha e faz tudo o que pode fazer, mas a relação, eu acredito que tem que fazer um tipo de conversa entre vocês, de diálogo, dar um tipo de direção correta nas suas exigências para com ele. Entendo que o tempo todo ficar em casa, o tempo todo sozinha com as crianças e não sentir o apoio do casal, eu vejo que eu me identifico. Porém, se nós nos elevamos acima dessas exigências do ego de cada um,
Devemos entender que a relação entre nós temos que chegar a um estado em que não há crianças, somos um casal. E não que as crianças estão no meio e que se eles vão dormir, agora estamos um com o outro e aderidos um ao outro. E o tempo todo, assim, que as crianças não estejam entre nós e que não... mas ao contrário, as crianças nos empurram um para o outro. Tem que ter uma direção interna na percepção dessa imagem da família de uma forma diferente, que as crianças, apesar que é difícil, que são gritos, preocupações, mas, primeiro que nada, estamos juntos, os dois juntos. É muito importante que você não coloque as crianças como o principal. Pega a criança, não, mas que ele sinta que você está com ele como antes, o tempo todo. E além disso, estão as crianças. É algo interno que você tem que fazer em você, porque quem é o homem, a família, as crianças são o principal. E você tem que demonstrar ao teu marido que eles não são o principal, que ele para você é o principal, senão ele vai se distanciar. Mas com as crianças você faz o que você quer. Mas o que você quer de mim? Eu te trago dinheiro, porque você mostra que ele existe para isso. Não, nós na primeira relação de casal, tinha um tipo de relação, eu não falava muito dos sentimentos, mas agora, não que ele não fala dos seus sentimentos, nem das crianças, mas ele não se interessa, ok. Então aqui tem um ponto de Zohar. Pode ser que você representa as crianças como o seu principal interesse, então ele sente que ele tem que se movimentar, ele se distancia, porque você causa isso. Eu vejo da sua parte um comportamento como da parte como um homem bom, ele traz o dinheiro, ele não bebe com os amigos nos bares, ele se preocupa dentro do possível ele muda as fraldas das crianças. O que você quer dele? Pode ser que, novamente, você coloca as crianças na sua frente antes de você. Não, ele chega em casa, tem que deitá-los e estamos sozinhos. Então, quando estamos sozinhos, eles se sentem em frente à televisão e não tem diálogo, não tem interesse. Quem sou eu? Quem é você? Isso não é característica do homem. Não tem conversa, não tem diálogo. Sobre o quê? Tem sobre o que falar, sobre o mundo. Ele não quer falar da relação. Pode-se falar de várias coisas. Ok. As exigências, eu estou exagerando um pouco. Eu explico isso de uma maneira forte, porque as tuas exigências têm que ser equilibradas do que possas exigir dele. E sobre isso nós devemos trabalhar. Cada vez que uma mulher se sente sozinha na relação, é porque talvez ela não tenha as exigências corretas. Não sei de que forma você se relaciona com ele. Digamos que você sente-se ao lado dele quando as crianças vão dormir, traz uma xícara de café, ou alguma torta, ou algo que ele goste, algo especial, que ele sinta uma atenção especial da sua parte. Você se senta do lado dele, o abraça, sente esse contato. Inclusive se ele olha algo ou quer ver algo na televisão, não importa. Mas
que você vê a televisão e sente-se em frente a ele. Não, eu quero algo de casal. E eu quero continuar. Quero continuar com ele. Se eu não sinto, você tem que ler muitos livros de psicologia. É o que eu aconselho. Você tem que falar com ele. Você tem que se conhecer mais a você mesma e ver porque esses desejos, essas ideias se despertam em você. Isso vai te preencher, vai te dar respostas que você quer talvez receber dele. Mas ele não entende do que se trata. Ele trabalha atrás do salário, tem a mulher, tem as crianças. O que você quer? Quer amor? Vamos nos deitar. Mas o que você quer? Ele é simples, não é profundo. Você quer agora começar a obrigá-lo para que ele seja mais delicado, mais rico internamente, que tenha anseios e desejos e uma relação. Antes ele também não era assim. E se ele era antes assim, poderia mudar as coisas? Talvez poderia ser mais fácil mudá-lo, poder convidá-lo a um diálogo. Pode ser que talvez o que ele gosta de ver na televisão, filme, futebol, ok. Talvez ele veja o futebol, ele pode passar para a vida pessoal se você é suficientemente inteligente. Isso é um jogo. Eu tenho uma pergunta. Não entendi com o assunto do futebol. Como tem a tela da televisão com futebol e você acaba de falar que disso ele pode dirigir-se ao que ela precisa. Ok, ela tem que começar a se interessar-se pelo futebol. Que se essa é toda a sua vida, porque ele trabalha para poder trazer o sustento para casa, para ela e para os seus filhos. Nós estamos falando de um caso extremo, certo? Mas o futebol é algo meu. Me dê 1 hora das 24 horas do dia. Para que eu vivo? Ela não pode tirar isso dele. Ela quer se conectar com ele, então pode ser talvez por algo que eles tenham em comum. Para ela o comum é a casa, as crianças, e para ele o comum ele coopera com dinheiro, ou trocando as fraldas, e com isso terminamos. Agora tem outro aspecto. No aspecto que eu te dei, tudo que você quer de mim. Agora, no meu aspecto, no futebol, ela pode entrar lá. Então, como ele vai entrar no meu mundo? Digamos, nós temos a família, ele dá o que é suficiente. No assunto dele, eu estou à disposição para ver o futebol. O que acontece com o meu assunto? Ele vê o futebol e eu quero sentimento. O sentimento não é um terreno. Você quer que ele possa perguntar sobre isso? O que pode ter em comum? Eu vejo a casa e o futebol, certo? Como na alma que começa a falar com você, quais são os seus medos? Não, que ele fale de algo bom. O quanto hoje em dia ele sente mais segurança com relação aos medos que você teve ontem ou anteontem, como dessa forma, como psicólogo. Mas ele é o meu parceiro, meu par, ele me completa. Nós falamos que ele tem que me completar. Não, você exagerou. Eu acredito que você precisa de tratamento. De verdade? Não podemos continuar. Eu acho que você precisa... uma bola.
Bom, o assunto do futebol. O que entendi do senhor é que ela o tempo todo quer que ele se identifique com ela. Mas ele não tem nenhum interesse em identificar-se. Então, identifica-se comigo, esteja na minha área, e depois vamos falar, porque eles têm que ter um assunto em comum. Mas ele também participa, ele traz o seu salário, não vai nem ao local, somente vai para casa e ajuda a trocar as fraldas das crianças. Isso é tudo que ele pode fazer. Então ele não entende o que ela exige dele, ela quer tirar a alma dele. Na verdade, é que eu pensei, enquanto vocês falavam disso, como em realidade dessas coisas que nós falamos nos programas anteriores, do tema dos princípios, das mesas redondas, do sorriso, da renúncia, de como essas coisas podem entrar nisso, e se é possível, desse ponto que se descreve, nos elevar um pouco acima e dar esse espaço. Alguém tem que convidar alguém para dançar. Exatamente, quem tem que ser? O outro não lhe falta, então eu tenho que ser o que convida para dançar. Então ela tem que entrar no seu terreno, no seu campo, ok? Para poder chegar a esse estado em que ela o convida a essa mesa redonda, ela tem que entrar no seu campo, senti-lo, então convidá-lo. Ok. Ela é muito dura e muito exigente. É uma mulher típica da nossa geração. Eu tenho medo dessa geração. Eles são fenômenos. As pessoas não sabem como enfrentar essa carência no momento que elas sentem que é o outro lado, que a outra parte não satisfaz essa parte. É uma prisão muito grande. E isso é exatamente como conectar a partir dessa parte. Eu acredito que o problema é mais nas mulheres e não nos homens. E não porque eu seja homem. Eu já passei todos esses estados. Eu acredito que o problema é que a mulher não é inteligente nestes dias. Ela não recebeu a educação correta. Não sabe como enfrentar o homem, ela não o conhece. Toda a nossa educação é uma educação barata, é uma educação minimalista, tanto em tamanho como em qualidade. É como que com isso nos ensinam a nos satisfazer com isso e nada mais. E quem tem mais sucesso tem mais progresso, dá às crianças algumas ajuda para explicar que dentro da pessoa é complexo, como se pode trabalhar com isso. Tem algumas que por parte da natureza se aproximam disso, mas tem alguns que estão fechados, digamos eu. Se não fosse pela minha profissão, eu não teria me desenvolvido, eu não teria entendido homens e mulheres e esse estado muito central na ciência, de uma forma didática relacionada com a vida e nada mais, muito limitado. Somente na minha profissão de biocibernética, então comecei a sentir a interioridade do homem, que eu precisava disso. Por isso o nosso problema é que não crescemos na educação com a nova educação. O ego cresceu e se tornou mais problemático. O senhor fala que a mulher não é inteligente hoje em dia. Uma vez ela teve que fazer isso. Hoje, inclusive, ela não sabe como cozinhar, como tratar. Quando ela estava na casa da mãe, ela aprendia com a mãe.
Depois que a menina chega a uma idade de 10 anos, conforme ela vai crescendo, ela ia recebendo da mãe todo tipo de tarefas na casa. Talvez cuidar dos irmãos mais novos, limpar aqui e ali, fazer comida, colocar a mesa, fazer todo tipo de coisas. Mas ela, na realidade, estava acostumada a todos os trabalhos da casa, desde a sua casa. O que quer dizer cuidar das crianças? Cada menina, há tempos, cuidava dos irmãos. E você entende isso? Mas na realidade hoje é diferente, então nós devemos completar. A mulher hoje, ela não sabe, não está disposta a ser mãe, ela não sabe como fazer. E o homem chega em casa e porque ele não fala comigo, não entende se tem exigências assim. A mulher hoje em dia tem exigências. Em relação a isso, você deve dar a educação correta. Ensina a ser um casal. Estamos fazendo isso no nosso programa. Esse é o propósito do nosso programa. É dar ferramentas, ajuda de como desenvolver uma boa relação no casal. Se os dois não sabem como fazer, isso não vai ajudar. As pequenas ajudas podem ser dadas, mas de verdade aqui, em cada caso, tem que ter um tipo de tratamento. O que eu posso te falar? Até que não tenham um terreno em comum, que ela tem que criar, pode ser que, em outro caso, o homem faça. Ele, como falamos, uma vez por semana, uma noite na semana, façamos uma noite sozinhos. Estamos com problema de som, um momento, por favor. Não em exigências. Ela o obriga. Então, o que vai resultar disso, dessa direção, dessa forma de dirigir-se? O que pode sair daí? Me diz. Sim, eu te pergunto. Como estás? Essa é a resposta que ela vai receber dele. Tem que ensinar como chegar a algo em comum. Nós precisamos uma refeição, um café, um passeio ao redor da casa, sentar um ao lado do outro, não em frente à televisão. Não faça perguntas, sem perguntas. Porque é como se fosse um policial, não tem perguntas. A menor quantidade de perguntas um com o outro, tem que ser o contrário. A pergunta é quando você envia a carência. Nós não precisamos de uma carência, nós precisamos de um sorriso, que está tudo bem. Ela chama a sua mãe, os seus familiares. Esse tipo de coisas tem que dar como ajuda. Que a mulher saiba como fortalecer a família. Digamos que ela organizou uma tarde com comida, ou uma noite com uma comida com coisas que ele gosta. Digamos, eles estão sentados agora, certo? Eles estão na mesa, é a noite deles, as crianças estão dormindo, tem uma mesa que cheia de coisas boas que os dois gostam. Em princípio, não vamos atacar com perguntas como se fosse uma investigação policial. Ela fez todos os esforços, revisou a mesa,
Ele foi convidado por e-mail e os dois estão sentados. E agora, o que mais? O que lhe aconselhamos agora, daqui em diante? Que comam. Ok. Ao menos falar sobre alguma coisa. Sentar ao lado. Não fazer perguntas. Quando a mulher se senta ao homem do nome, eu tenho que explicar o que eles têm que fazer. Pode ser que talvez que tenhamos que explicar isso. Talvez das conversas anteriores falamos que eles sentam-se e fazem entre eles um workshop de conexão de casal. Talvez nós podemos aproveitar algo. Qualquer coisa que você escutou pode ser feito, mas é com a condição que um deles dá um passo para o outro. De acordo com o que eu vejo, eles estão em desconexões. Ela faz tudo e ela não sente onde ele pode apoiar. Ela tem exigências, não apenas pela conexão, mas ela exige. Eu acredito que muitos casais sentem-se assim. A maioria dos casais estão assim. Então ele, pelo seu lado, faz coisas positivas, o que ele possa. Ela vem com a exigência. Então, se ela vem com a exigência, ela se distancia da conexão. Mas ela sofre. Um momento, se você exige de mim, eu me distancio de você. Se você vem com algo bom, rico, eu me aproximo de você. Então, que seja mais inteligente. Ela precisa, ou através da família, da comida ou pelo passeio, despertar algum tipo de conexão, algo em comum. Ela, por si mesma, constrói esse ambiente desagradável. Eu tenho um pensamento, porque os princípios é quando nós nos sentamos em uma reunião, é falar das coisas boas do amigo. Então é como, digamos, um casal que prepara comida. Você fala até que ponto ele é bom, ele trabalha duro. Se eu posso fazer isso e depois fazer uma tarde de cooperação, não de perguntas. Se falamos de um livro, eu escreveria uma folha para ela e uma folha para ele. Mas primeiro para ela. Ok, para ela. Em que ela pode preenchê-lo. Comida, sexo, família. Que ela revise. Que ela ative essas coisas. E ativá-lo, realmente fazê-lo. Em especial, através da família dele. Um bolo gostoso. As coisas que ele gosta, coisas pequenas. Através disso, que não se sente frente a ele com queixas. Que veja o futebol, mas ela o abraça, mas juntos estão vendo. Tem algo em comum. Ela trata de não incomodá-lo. Isso é uma sabedoria que, como é possível se ajeitar sem isso? Um dos dois tem que ser mais inteligente nisso. Eu, para ela, aconselharia isso. Depois, pode ser que tenham coisas diferentes. Pode-se convidar um casal de amigos. Pegar alguém que cuide das crianças e sair para ver um filme. Convidar os pais, talvez, dele.
Se tem netos, é importante convidar os avós. Então, entre as palavras, podem ser corrigidos muitos conflitos. Tudo depende da mulher na casa. A casa é a mulher, não é o homem. Ele no total. E para ele, o que falamos, na verdade, já falei todas essas ajudas. É necessário que ele dedique um dia a uma relação, alguns minutos na noite, uma vez a semana, sair para passear, sair de casa. Digamos, eu aconselharia, se o tempo todo ela está em casa, que às 8 da noite, quando as crianças vão dormir, eu aconselho que vá com suas amigas fazer ginástica, que vá a um shopping, talvez comprar, que isso não engrandece a distância, não, ao contrário. Eu entendo, você quer preencher o seu desejo, porque vai engrandecer ao contrário. Não, porque você sai de casa. Para mim, você faz um favor que também você sai, ao invés da sua cara azeda, eu acredito que você faz aqui um grande favor. Então, o que o Senhor diz é que para poder preencher essa falta, essa saudade, na verdade é necessário fazer um tipo de ação diferente, oposta. É como as rodas que às vezes de fazer de madeira fizeram de borracha. Ao invés da dureza, fazer ao contrário. Não tem que vir com exigências um para o outro, como falamos. O amor cresce da renúncia. Então aqui não tem renúncia, porque o tempo todo você está atacando, porque você não sorri, porque você não me olha. Você está destruindo tudo. E ele, pela parte dele, pela parte do homem, ele pode ver que com todo o seu coração, você também falou antes que você esteve no começo da relação do casal, ele se senta em frente à televisão, porque para ele está tudo bem. Ele recebe isto, porque você é uma parte dele. O homem não sente que tem que fazer alguma mudança. Nós vamos ensiná-lo através pelo fato que ele tem que dedicar um tempo aqui para os homens. Isso é importante. Hoje em dia, hoje eu tenho que sentar ao seu lado, ela vai me falar tá, 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 e eu vou dizer tá, 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 tá. E assim será. Então, como vai chegar a isso? Você sabe quem vai ler o livro é a mulher. O homem não lê. Então, que ela sente-se à tarde com o café, que o abrace. Olha o que eles aconselham aqui. E que leia o quanto nos aconselham, o que nos aconselham fazer. Você olha todos os conselhos que me deram para fazer e tem um pequeno conselho para você. Ok. A pergunta é, demos conselhos. O principal é que os dois têm que elevar-se acima do seu caráter. E como se estivessem desconectados das conversas anteriores. Mas eu me baseio que eu faço todos esses princípios. Cada um se eleva acima da sua personalidade. Ele entende que tem que se elevar. Então ele sente como faz isso. Talvez ele não tenha força de ir para casa. Depois da casa, ele traz o seu ir para casa, ele traz o seu salário e falar olá, beijá-la e entrar assim em casa. Talvez a comida não está tão boa, mas ele diz sim que está boa. Mas são coisas triviais, comuns, que as pessoas fazem. Porque assim acontece na vida. Como? Que está tudo bem? Não. Que o tempo todo tenha comida na casa, tenha uma boa relação, isso é o comum? Não.
O comum é a necessidade da conexão de um com o outro. Estar numa dinâmica de sentimentos. Se nós não educamos aos meninos e às meninas para que eles cresçam assim, isso não vai acontecer. Nós vemos isso na vida. O que de trivial tem nisso? É muito difícil conectar-se. Olha quantas vezes as pessoas, o seu bom desejo, porque elas não receberam educação, eles se casam e se divorciam, eles são pobres. Não que eles realmente eles querem se casar, eles querem estar juntos, mas não podem chegar a isso porque ninguém lhes ensinou como fazer a conexão correta. E aqui nós entramos, nós estamos ensinando, é o local onde nós entramos, é a sabedoria do casal. Depois vai ser a sabedoria da família, a sabedoria da relação, a sabedoria da vida diária. Agora eu tenho uma pergunta. O senhor o senhor deu o princípio de quem vem com exigência causa um distanciamento. Sim, porque eu sou egoísta. Ele vem como quer de mim algo, mas eu me fecho. Ok, eu vejo que aqui tem um princípio, uma lei geral sobre cada um. Não venha com exigências, porque não olhe com exigência, tem que chegar sorrindo, ok. Então, como eu coloco em prática essas coisas? Digamos que eu sou essa mulher e eu quero chegar ao meu homem que está vendo televisão, e lhe aconselho, façamos isso. Como ele não vai entender isso como uma exigência, como propor algo. O Ravi diz, isso é um problema, porque ele tem que ser suficientemente inteligente. Eu vejo. Ela me traz um pedaço de bolo, eu estou vendo televisão, eu digo, mova-se, e agora vai começar com as suas perguntas? Não. Ela vem com um livro novo, olha aqui, uma série de conselhos. Ela senta-se ao seu lado. Ela não incomoda para que ele olhe o futebol. Ela senta ao seu lado, assim, como se for ele é o livro. Já tem um contato, cada um se preenche a si mesmo, um ao lado do outro, já tem um contato. O principal é não exigir, não distanciar. É o que aqui não se entende isso. Eu quero levá-lo à prática. Então ele está vendo futebol, talvez ela o abrace como se fosse um bebê, o beija, porque talvez perderam o futebol. A sua equipe perdeu. Então ele busca como entrar nele. Perdemos 1 hora completa nisso, mas realmente não tenho. Pode-se falar sobre isso por toda a vida. A exigência não deve ser sentida como exigência. Pegar todos os princípios e trazê-los aqui e mostrar como podemos fazer. Se ele vê de acordo com o livro que não se ajeita, tem que encontrar um lugar. Ok, não terminamos. Os senhores o tempo todo querem baixar do estado onde a pessoa tem que fazer o esforço. Eu vejo dos exemplos dela como ela apresenta os problemas. Eu vejo esses problemas, a princípio estavam em nível, depois ela vai mostrando exemplos de uma forma mais dura. Eu quero que me falem, eu quero ver televisão. Na sua cara eu já vi quando nós casamos, é suficiente. Isso é o que ele sente. Então, sem mudar cada um a si ou ao outro, não vai ajudar, não vai ter conexão. Então, precisamos fazer aqui algo. Então, ela diz, não, assim vai ser assim. Fala, ok, falamos que é necessária a consciência.
E a consciência não pode chegar, não pode vir apenas do homem, tem que ser de ambos para fazer a mudança. Pode ser que não aconteça. O homem, inclusive, se você vai ler o livro, digamos, alguns poucos escolhidos que podem ler. Você tem que cuidar, tratar de mudar. Então, talvez tenha que fazer alguma mudança. Pode ser que não vai ser. O homem em si pega o livro para ler. Pode ser que não entenda nada. Ela nem vai ler nada. Mas vamos falar que sim. Ainda assim, então, você tem um problema? Sim. Então você tem que mudar. Ficar mais esperta, mais correta e chegar de uma forma, de um jeito bom e correto para uma solução. Através dos pais, educação, diferentes coisas paralelas, coisas para vocês dois juntos. Ele não tem que fazer para você algum favor, não. Você tem que fazer isso de um jeito que é bom. Você sente ele como a mulher sente o homem. Sente o homem dela. O que ele gosta? Vamos sair para passear. O que ele gosta, etc. Faz isso em forma inteligente. Faz algo que ele gosta, mas em forma que isso gera a conexão. Vamos dizer que precisa de uma camisa. Então, no lugar de você comprar para ele e falar, comprei uma camisa para você, vocês podem juntos passear, tomar um café, ou seja, de forma inteligente. Faz algo que gere uma conexão de verdade. Usa estas oportunidades para isso. Isso é o que falta. Não tenha a sensação aqui de quanto você é chata. Eu não acho que apresentamos aqui a mulher como chata. Sim, é verdade. Não, Deus nos livre. Esta situação real. Esta situação normal para qualquer casa normal. Para mim foi parecido. Mas minha esposa cuidou de todos os filhos e cuidou da casa. E eu não justifico tanto. Mas você falou da esperteza das mulheres. Casa e mulher. Isso que chama. Isso é o vaso, a nukva, isso é tudo. Por isso o homem é como uma criança. Já falamos isso antes. Pode manipular ele para qualquer direção, sem grandes problemas. Se a mulher é esperta, ela pode. Se não, sozinha, ela se junta com a mãe do homem, pode ser através das crianças. Homem só quer brincar. Só isso. Então, obrigado a todos, obrigado a Rabbi Lightman, obrigado a Orit. Você teve um programa difícil hoje. Espero que saia com forças renovadas deste programa e traz no futuro e venha com a gente no futuro para mais programas. Sempre com sorriso, boa relação e carinho para sentir o prazer e assim tudo vai dar certo. Obrigado a vocês que assistiram o programa. Até a próxima.